Oi, gente. Hoje no Livro Aberto eu vou falar sobre o livro O Caderno do José Saramago, que é um livro que ele escreveu bem no fim da vida, tipo, foi 2009 que foi lançado, e é quando ele se propôs, quando proporam a ele que ele escrevesse em um blog, assim, o José Saramago foi blogueiro, pensamentos dele, textos, assim, o que ele que viesse na cabeça escrever. Ele aceitou, mas ele disse que não ia escrever com tanta assiduidade, né? Mas assim, escrevesse assim sobre o que estava acontecendo no mundo, né? E eles, a última entrada do diário ia falar, mas é um diário blog, né? Foi em 2009, ele faleceu em 2010, né? Pouco antes dele falecer. Então, o que ele fala assim? Ele fala assim vários textos, por exemplo, ele critica bastante a igreja, ele critica, na verdade, todas as religiões, né? Ele é ateu, eu também eu concordo muito com ele porque eu também sou ateia, então ele critica bastante a igreja, ele tá criticando a igreja anglicana, na verdade estava pedindo perdão, né, a Darwin, a Galileu, né, e a igreja católica já tinha pedido perdão a Galileu, né, porque ele teve que retirar tudo que ele tinha falado, senão ele ia ser queimado vivo na fogueira, ele ia morrer. E daí ele disse assim que acha que a Igreja Católica tinha que pedir perdão ao Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno também tinha ideias assim, ele acreditava no heliocentrismo, que nem o Nicolau Copérnico, que a Terra não era o centro do universo, e isso ia contra o que a Igreja Católica pregava, né, que a Terra foi feita por Deus e ela era o centro do universo, porque senão não fazia sentido, né, a Terra não ser centro do universo, não ter sido feito tudo para nós, né? Então, tipo, o Giordano Bruno foi queimado na fogueira, ele não voltou atrás como Galileu, ele foi queimado vivo na fogueira e o Saramago fala que a Igreja Católica devia pedir perdão também a ele, né? Porque por essas e outras ideias, né, ele sofreu martírio. Ele fala também bastante do presidente da época, que era o George Bush. Ele fala bastante mal dele, né? Fala que ele é mentiroso, que ele mentiu, que a invasão ao Iraque era para pacificar, mas era por causa do petróleo, como sabemos hoje. E, tipo, ele fala bastante, parecia que não tinha um presidente pior. E surpresa, se ele tivesse vivo, ele ia ver que sim, os Estados Unidos tem um presidente pior que o George Bush, que a gente não imaginou, né? Mas é um presidente bem pior, esse que tá agora, que o George Bush, bem pior que o George Bush. Então, então ele ia ficar surpreso, né? De que existam pessoas assim, desse jeito. Aqui ele fala assim de uma época, que veio até ele, procurou-nos Pilar e a mim, um homem chamado Emílio Silva, que ele queria encontrar o que restasse do seu avô, assassinado durante a ditadura do franquista, do Franco, no princípio da guerra civil, né, em Portugal. Ele pedia-nos apoio moral e nada mais. Para encontrá-los, sua avó manifestava o desejo de que os ossos do avô fossem recuperados e recebessem digna sepultura. Daí teve um movimento coletivo de várias pessoas que queriam também encontrar seus entes queridos que estavam enterrados em qualquer lugar porque foram mortos pela ditadura. Daí é que fala assim que o poeta, o Garcia Lorca, foi enterrado como milhares de outros no barranco de Vinsnar. Ele foi um dos maiores poetas da Espanha e ele estava enterrado naquele barranco. E por surpreendente que o Saramago se surpreendeu que a família dele falou que não queria assim resgatar os ossos dele, os restos mortais dele, porque isso ia chamar muita atenção da imprensa, levantar todas essas ossadas e que então preferiu deixar lá os restos mortais do poeta, né, dele, assim que ele ficou assim surpreso, né, deles quererem, né, porque os outros queriam dar uma sepultura digna, né, e eles preferiam não levantar as ossadas, se opôs que se procedesse à exumação. Iria tornar o levantamento de razões sem dúvida, e daí ia vir muita gente olhar o espetáculo. Então, não é estranho, porque Garcia Lorca foi um grande poeta e ia ficar enterrado lá. Tipo,
num barranco. Bom, ele tá falando aqui, tem vários textos legais, interessantes dele. Não vou dizer assim que todos os textos eu entendi, tem alguns que eu não entendi muito bem, mas a maioria dos textos são mais fáceis. Você sabe como são os livros do Saramago, né? Mas a maioria dos textos são fáceis e bem interessantes. Ele falou assim sobre bibliotecas e divórcios, que ele viu assim, ele foi estar numa biblioteca, né, e viu um homem comprando assim vários livros dele, assim, tipo, tava indo passar assim no caixa com vários volumes dos livros dele. Ele falou: "Ah, você é um leitor novo meu, né?" Ele disse assim que não, que ele já tinha lido quase todos os livros, só que como ele se separou da mulher dele, a mulher dele ficou com os livros, dele teve que comprar de novo. Ele fala, né, das separações que formam novas bibliotecas. Tem uma outra coisa que ele fala aqui sobre, que eu marquei aqui sobre esperança, esperanças e utopias, sobre virtudes e esperanças, que os que acreditam em Deus, crentes fervorosos da missa, da comunhão, desses que estão convencidos de que levam por cima de suas cabeças a mão compassiva de Deus a defendê-los da chuva e do calor, não se esquecem de lhe rogar que cumpra nesta vida ao menos uma pequena parte da bem-aventurança que prometeu para outra, né? Que cumpra assim nessa vida um pouco do que se prometeu, vai ter, porque aqui é um lugar de sofrimento, mas tu vai ser muito feliz depois da morte, que se cumpra um pouco dessa alegria, dessa felicidade aqui enquanto estamos aqui, né? Porque ninguém sabe o que vai acontecer depois. Enfim, Saramago sendo bem irônico. Como se... que ele fala? Ele fala também da Rosa Parks. Ele se engana, ele escreve Rosa. Quando ele escreve Rosa Banks, eu pensei assim: será que ele se enganou? E ele se enganou mesmo, que é Rosa Parks. Que foi a mulher, uma senhora que. Disse senhora, eu descobri que ela tinha 42 anos na época. E então, que ela se recusou a levantar para um branco sentar no ônibus na época da segregação nos Estados Unidos, e por isso ela foi presa, e isso impulsionou Martin Luther King a lutar contra, né, boicotar os ônibus e a luta contra a segregação. Então uma coisa leva a outra, né? E depois eu vou falar mais sobre isso, né? Ele fala assim, né, dele ter errado o nome dela, né? Que ela fosse uma grande mulher, né? A Rosa Parks. Deixa eu ver o que mais que ele fala. Ele fala também assim. Ele veio no Brasil, eu não sei, ele veio no Brasil eu não sei quantas vezes ele veio, mas teve uma época que ele veio, bem na época que teve aquela tragédia em Santa Catarina, das enchentes na Santa Catarina, que eu não estava me lembrando muito bem. Eu até perguntei aos meus pais se eles se lembravam. Foi em 2008 e eu me lembro bem vagamente. Mas ele veio naquela época, né, e ele ficou assim muito triste, né, chocado, né, com aquilo que aconteceu, né, com o povo catarinense. Mas ele tem uma relação assim com o Brasil, porque ele gosta de muitos escritores brasileiros, e um dos escritores que ele mais gosta é o Jorge Amado, que ele fala que ele gosta do português Fernando Pessoa, que ele cita aqui também, ele mesmo sendo português. Deixa eu ver o que mais que eu tinha anotado na página 72. Tá, daí ele fala também do Fernando Meirelles, que ia atrás dele para fazer o filme sobre o livro dele, Ensaio sobre a Cegueira, e que ele estava assim. Ele nunca queria transpor as obras dele para grande tela, mas daí ele conversou com ele, né? Ele viu que não iam mudar nada fora do livro, essa transposição de livro para cinema, e ele aceitou, né? Eu vejo tu vê assim que ele assiste, ele chega a chorar assim, porque e ele fala pro Fernando Meirelles: se eu morresse sem
ver o filme pronto, tu ia se sentir culpado sem tu fazer o filme pronto, tu ia se sentir culpado, né? E ele disse assim que ele já tinha assistido Cidade de Deus, do Fernando Meirelles, e o Jardineiro Fiel, e ele tinha gostado bastante, então ele deu o aval para que fizesse o filme. O filme é muito bom, o livro também, nossa, o livro é ótimo. Aqui ele fala bastante, ele fala em diversas entradas do blog sobre o caso da Palestina versus Israel e de como as pessoas têm sofrido. Isso é uma coisa que, se pudesse falar com o Saramago agora, assim, tipo, anos e anos depois, a gente diria assim que 2010, década depois, uma década, não sou boa em conta, mas assim, tipo de 2010 agora, 2025, ia dizer pra ele que não mudou muita coisa, que as pessoas na faixa de Gaza continuam sofrendo, se não mais, né? As pessoas estão morrendo de fome e que continua essa briga Israel-Palestina. Então aqui ele critica bastante Israel por pelos ataques, pelo sofrimento do povo palestino. E vou dizer assim, Saramago, se ele estivesse aqui, que continua, infelizmente continua, e a gente vê isso todos os dias no jornal, desse sofrimento que parece não ter fim, né? Que ele já falava aqui. Aqui ele fala que no final do livro, ele como ele passa mal, ele quase morre, sabe? Ele morre pouco tempo depois disso. Daí ele fala sobre essa experiência dele ter quase morrido, né? E ele tava assim, fazendo blog ainda, né? Aqui ele fala também do outro presidente que veio depois do George Bush, o Obama, e ele sempre fala assim que é uma cadeia assim que foi vindo tipo da Rosa Parks, que ela estimulou, deu ânimo para que o Martin Luther King começasse com as caminhadas, a lutar. E se não fosse Rosa Parks e Martin Luther King, talvez nem existisse o Obama. Então, tipo, o Obama é um efeito colateral direto das lutas contra a segregação, né, da luta deles contra a segregação. Ele fala que ele gostou muito da vida do presidente Obama. Parece que dá um ar mais de esperança. Barack Obama assinou a lei denominada Equidade e Igualdade Social. Ele só entrou e está fazendo coisas boas. Um negro com nome muçulmano, de um presidente da nação norte-americana. De repente o mundo parece mais limpo e mais prometedor. Por favor, não me roubem essa esperança. Porque ele gostou, parece realmente que quando o Obama se elegeu, deu um ar, um sopro de esperança no mundo, não? Então, tipo, depois daquele presidente Bush, né, vem o presidente Obama. Daí ele, bom, ele termina assim o diário, o blog em 2009, as últimas entradas dele, né? Acho que depois ele ficou doente, mas é muito bom, muito interessante tudo que o Saramago escreve, né? Já leu um blog do Saramago com os pensamentos do Saramago, o que ele pensava sobre as coisas mais importantes que estavam acontecendo no mundo. Bom, vou mostrar que eu estou lendo rapidamente, que é a biografia do Oscar Wilde. Estou na metade. É isso. Tchau.